Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. Hoje nós vamos falar sobre história. Observe, hoje nós vamos definir um pouquinho do que é história e de como ela se manifesta no dia a dia, tá bom? Nós vamos definir o que é a matéria de história e como ela se dá. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é a matéria de história e como ela se autodefine, né? Então veja, a história por excelência é a disciplina que estuda o tempo, tá, gente? A disciplina que estuda o tempo, em especial o tempo do passado, em especial o tempo que já passou. E por natureza ela se define enquanto uma disciplina que tenta entender as narrativas do passado e que se projeta a partir delas para compreender o presente e projetar o futuro. Então, inclusive, o historiador Mark Bloch falava, né, a história enquanto a ciência que estuda a ação humana no decorrer do tempo, né, que estuda os acontecimentos do passado para tentar compreender as ações humanas, os agrupamentos humanos e todo tipo de conhecimento que ela deixou ao longo desse processo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é história, beleza? Observem, a palavra história tem a ver, né, em certa medida, com a Grécia Antiga, né? A palavra história é de origem grega, tá? Ela é de origem grega e significa aprendizado, né? Significa sabedoria, o homem no espaço e no tempo. Ou seja, a construção da aprendizagem ao longo do espaço e no tempo, tá? Então a palavra história vem da Grécia Antiga e tem esse significado de aprender, de sabedoria. Porque em certa medida a história gera sabedoria, né? Quando a gente lida com os agrupamentos humanos, com as sociedades na antiguidade, sociedades ancestrais mais remotas, você percebe que eles deixaram um legado, deixaram um conhecimento, né? E esse conhecimento é válido para a disciplina de história. Então a história vem do grego e significa aprendizado, sabedoria, tá bom? Veja, e qual que é o papel do historiador nisso tudo, né? Se a história é o estudo do passado, veja, se a história é o estudo do passado, qual o papel do historiador nisso tudo, tá? O papel do historiador, na verdade, é justamente o estudo do tempo, né? Como que esse tempo e como que essas ações humanas se dão ao longo do tempo, né? O historiador tem essa função de construir narrativas do passado e tentar enxergar no passado algum conhecimento técnico e algum aprendizado, tá bom? Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é papel do historiador analisar os documentos históricos, tá? Os documentos históricos são importantes para a gente acessar o passado, para a gente conhecer determinados fatos históricos. É a partir desses documentos que nós acessamos os vestígios do passado, né, que nós temos acesso e contato com a história. Então é papel do historiador, esse profissional da história, acessar esses documentos e analisar esses documentos, né? Porque vejam, essa gama de acontecimentos e de fatos históricos é que vai construir a narrativa do passado, conforme esse slide mostra. Então percebam, né, é papel sim do historiador a análise dos documentos históricos, porque a soma desses dois, né, do estudo do tempo e da análise dos documentos históricos, reforçam aí a construção das narrativas históricas. Ok? Então veja, o estudo do tempo passado, a análise dos documentos históricos, ajuda na construção das narrativas históricas. Beleza? Então veja, diante disso tudo, né, do que é história, o primeiro historiador foi Heródoto, tá? Isso aqui é bom frisar, né? O primeiro historiador nasce lá na Grécia Antiga. Aliás, a Grécia Antiga é berço de muitos acontecimentos, tá? Nasce lá na Grécia Antiga. E o Heródoto, ele tem um papel importante porque, além de recontar
os eventos do passado, ele sistematizou os documentos históricos. Por isso que ele é considerado o primeiro historiador, o pai da história, porque ele consegue sistematizar os eventos do passado e organizar. E a partir dessa organização, ele tem acesso aos povos. A partir dessa organização, dessa documentação, ele consegue ter acesso ao passado, ele consegue ter acesso a essas comunidades e a esses agrupamentos humanos. Tá bom? Então, se alguém perguntar quem foi o pai da história, Heródoto, viu, gente? Heródoto foi o pai da história, assim como esse outro historiador aqui é importante, ó, Tucídides, né? Tucídides é um historiador muito importante, porque ele vai além do Heródoto, né? Além de sistematizar o fato histórico, o documento histórico, ele começa a reconstruir e formular narrativas, tá? Então ele começa a construir e a reformular narrativas. Então o Tucídides é considerado o primeiro historiador com método de análise. Então veja, o pai da história é Heródoto, porque ele vê nos documentos e organiza. E o pai dos primeiros métodos de análise do historiador é Tucídides, porque ele consegue, a partir desses documentos, reconstruir e formular o passado e também entender os acontecimentos do passado para compreender o presente. O Tucídides é o primeiro grande historiador, existe o pai da história, Heródoto, e existe Tucídides, que é o primeiro grande historiador. Tá bom? Aliás, olha os dois aí nessa imagem, que interessante, né? Tucídides e Heródoto, dos dois gregos, deixaram um significado, um legado importante aí para a disciplina de história, né? Então aqui nós estamos tentando entender os fundamentos da história. Nós estamos tentando compreender os fundamentos da história e como é que ela se organiza ao longo dos seus processos enquanto disciplina, tá? Então veja, vimos até agora que história é o estudo do tempo passado, que história é a análise dos documentos históricos, que história, a partir desses documentos, reconstrói e constrói narrativas, tá bom? História também é memória, ó. História também é memória. Por quê? Porque história ajuda na reconstrução dessas memórias. Que são fontes históricas também, não deixam de ser. E essas memórias são os vestígios que as pessoas, que os agrupamentos humanos vão deixando do passado. Esses vestígios podem ser escritos, podem ser através de imagens, objetos, podem ser através de oralidade, tradições, pode ser através das tradições, por que não? As tradições são importantes nesse processo, e elas sobrevivem ao longo dos anos, do tempo, elas sobrevivem e mantêm uma certa ancestralidade, uma certa origem importante na sua construção. Aliás, as tradições, além de reconstruírem as memórias, ajudam no processo de identidade. Beleza? Pessoal, para a história, existem dois grandes momentos aí de nascimento dessa disciplina e de estudo, do nascimento humano. Lembrando que a história é a disciplina que estuda a ação humana no tempo. Então existe aí uma perspectiva histórica criacionista, que vem muito aí da leitura bíblica cristã, dos acontecimentos históricos, do nascimento das primeiras sociedades humanas. Essa é uma leitura criacionista, religiosa. E existe uma leitura darwinista, dizemos assim, podemos dizer assim, uma leitura que foi criada pelo grande biólogo Darwin, Charles Darwin, e que ele é caracterizado como evolucionismo. Então, existem aí o criacionismo, uma leitura religiosa da história, e existe o darwinismo, que é uma leitura evolucionista, de que as sociedades humanas foram se adaptando ao tempo, ao espaço, à natureza e à flora, e conforme essa adaptação, eles também vão se modificando, conforme essa imagem, se você pegar aí.
tá bom? Então temos o criacionismo e o evolucionismo, tá? Enquanto origens da humanidade, ou teorias que discutem a origem da humanidade, tá? Então o criacionismo de caráter religioso, bíblico inclusive, e o evolucionismo, né, de caráter darwinista científico, tá bom? É importante vocês saberem dessas duas grandes teorias para vocês se situarem e entender que cada qual tem a sua interpretação e as duas devem ser valorizadas, tanto o criacionismo como o evolucionismo, ok? O evolucionismo trabalha a partir dessa tabela aí, ó. Ela trabalha a partir dessa evolução humana, né? O ser humano foi se transformando, então você tem aí os primeiros seres humanos sendo chamados de Australopithecus, né? Isso são numa idade bem remota da humanidade, 3,5 milhões de anos atrás, os Australopithecus. Você tem os famosos Homo sapiens, né, que já é uma evolução dos Australopithecus. E depois dos Homo sapiens, os Homens erectus. Depois dos Homens erectus, os Neanderthals. E depois dos Homens Neanderthals, os Homens sapiens, que é a fisionomia que nós temos hoje, né? Os Homens sapiens, que é a fisionomia humana que está em processo de evolução até hoje, né? Então, somos considerados todos da espécie Homens sapiens, tá bom? Essa aí é a teoria evolucionista, conforme essa tabela mostra, tá? Conforme essa tabela mostra. E ela vai definindo aí essa tabela a partir dos anos anteriores ao nascimento e à origem da humanidade, ok? Então veja, diante dessas duas teorias, né, é que se constrói a famosa pré-história brasileira. Então a pré-história brasileira ela tem essa característica, né, evolucionista. E os primeiros povos que nascem no Brasil nós chamamos de povos originários. São povos que deram origem ao processo de formação do Brasil, também conhecidos por muitos como comunidades indígenas, no plural, porque são inúmeras comunidades, nós temos aí a ideia dos povos originários, ok? Então a pré-história brasileira, ela não se difere tanto da pré-história da humanidade, né? Os primeiros povos vieram ali do litoral, os famosos sambaquis, então eles se ocupavam do litoral brasileiro, né? Moravam e se construíram enquanto comunidades no litoral brasileiro, né? Os famosos sambaquis. Muitos sobreviviam da caça e da pesca, tá? Num primeiro momento eles eram nômades, depois desenvolveram a agricultura e aí passaram assim construir as primeiras localidades urbanas. Então veja, assim como, né, se a gente pegar no Paleolítico, período Paleolítico, que é o período mais primitivo da pré-história, os grupos, agrupamentos humanos sobreviviam da caça e da pesca e eram nômades. No Brasil não era diferente. Nesse período eles também tinham um grau de desenvolvimento tecnológico muito baixo, primitivo, e sobreviviam a partir dos instintos. Com o surgimento da agricultura, isso já no período neolítico, as coisas mudam, né? Os processos, os padrões mudam. E a agricultura condiciona o ser humano a produzir o seu próprio alimento, construindo aí as primeiras sociedades fixas, sedentárias, as primeiras sociedades sedentárias e os primeiros agrupamentos humanos. Tá bom? Olha essa imagem que bacana. Mostra aí os principais sítios arqueológicos brasileiros, tá? Mostra aí os principais sítios arqueológicos brasileiros. Ok? Tá aí, ó, Terra Preta da Amazônia, um sítio arqueológico importante. Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, outro sítio arqueológico importante.
Lapa Vermelha, em Minas Gerais, perdão, outro sítio arqueológico importante. Santa Helena, Mato Grosso do Sul, outro sítio arqueológico importante. E os Sambaquis, no Rio de Janeiro e Santa Catarina, que era o litoral brasileiro. Nós acabamos de ver outros sítios arqueológicos importantes. Aliás, por definição, os sítios arqueológicos são locais de vestígios, né? São locais de fontes históricas, onde foram encontrados fósseis e as primeiras formas de civilização no Brasil. Ok? Veja, para a aula de hoje, tem lá na apostila de vocês, na página 65, a questão 6, tá? A questão 6 tem referência a isso que nós acabamos de estudar na nossa aula de hoje. Então façam a questão 6 para vocês compreenderem e identificarem melhor esse conteúdo que foi visto e compreendido nessa aula, ok? Perdão. No mais, desejo sucesso a todos vocês. Até a próxima aula. Valeu!